Mais uma vez quero cumprimentar aos nossos alunos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer-lhes que Jesus é bom. Ele salva, cura, Ele batiza com o Espírito Santo e muito em breve Ele virá nos buscar. Portanto, estejamos prontos esperando a volta dEle. Será glorioso. O Espírito Santo, a obra pentecostal, inaugurada no dia de Pentecostes, por Jesus Cristo, inaugurando a sua igreja, através do Espírito Santo, Ele concedeu esse poder à igreja para a evangelização, para que ela permanecesse na sua presença e pudesse estar firme esperando o dia da sua volta. Agora, na nossa terceira aula, falarei aos irmãos sobre o avivamento gera desejo de oração e justiça. E eu parto a partir de Abacuque, no capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Meu Deus, tem misericórdia. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Que Deus tenha misericórdia. Essa foi a preocupação do profeta Abacuque, ao ver tudo isso acontecendo, e parecia que a justiça não se manifestava, parecia que tudo dava errado, o justo sofria a perseguição, era maltratado, o ímpio prosperava, e ele ficou muito preocupado. Então 5 ais foram pronunciadas à nação de Israel, e isso através do profeta Abacuque, para traduzir o que é que estava acontecendo no seu seio, no seu interior. Capítulo 2, versículo 6, é o primeiro ai. Ai quer dizer um sentimento de pesar, de dor, alguma coisa assim. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Meu Deus, será que esse ai se estende até os dias atuais? Alguém multiplicando para si aquilo que não é seu? Segundo ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos. Será que acontece ainda? Terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Quarto ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adiciona à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Quinto e último ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que Deus tenha misericórdia. Que ainda que esses ais aconteçam em nosso estado, em nossas comunidades, em nossa nação, em nosso planeta, que não venha acontecer com aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador, que entregaram suas vidas a Ele para servi-lo, para cultuá-lo e para adorá-lo. Jesus é bom, Jesus é bom. Agora, quando você perceber que esses ais entram em evidência,
ou na sua vida, na sua família, ou na sua comunidade, ou na sua igreja, ou no seu bairro, na sua cidade. É hora de clamar por avivamento, é hora de orar por avivamento. É o que Abacuque fez, quando ele percebeu que a coisa estava tomando um rumo diferente, um descaminho. Ele toma a atitude de orar por avivamento, e ele fala bem assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Que maravilha, que todos nós possamos ouvir a palavra do Senhor, temer ao Senhor, e temi, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele precisa fé e querer que esse avivamento aconteça na vida dele. E Abacuque clamou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a fase conhecida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a igreja comece a orar, comece a clamar por avivamento, para que a justiça se desperte, para que, eu me refiro à justiça, não ao tribunal, não à justiça formal, mas que dentro de cada um de nós, a justiça divina possa operar, que nós possamos, representantes dos céus aqui na terra, andar em justiça, a justiça de Cristo, a justiça de Deus. Quer dizer que o desejo de Deus é avivar a igreja, avivar a sua obra, mas é preciso que a igreja comece a clamar por avivamento, que ela sinta a necessidade de ser avivada. Quando a igreja sente a necessidade de ser avivada, que ela começa a clamar por avivamento, Jesus aviva a sua igreja. E um detalhe interessante é que Abacuque clamou por avivamento exatamente no meio dos anos, no meio dos séculos. Por que ele clamou por avivamento no meio dos séculos? Porque no começo parece que tudo é flor, parece que tudo é uma experiência nova, é euforia, é lua de mel no começo. Mas depois de uns anos, é que a luta vem, é que o sol aquece, o sol da tribulação aquece, e é a hora que o crente precisa do avivamento, do despertamento espiritual que o Espírito Santo concede, para que no meio dos anos, em meio à obra, em meio ao ministério, em meio ao casamento, ele prossiga cheio do Espírito Santo, sendo a expressão que os céus precisa aqui na terra, que ele possa, como representante dos céus, ser aquele bom exemplo, aquele bom cheiro de Cristo sendo exalado através da vida deles. Isso, quando a pessoa quer avivamento, obviamente, ela começa a clamar e a pedir por avivamento. Bem, o verdadeiro avivamento, ele tem algumas características, leva a pessoa a amar, a exaltar e a glorificar a Deus o Pai. Isso é muito bom. Se quisermos ser avivados, e se isso não acontece, é hora de clamarmos por avivamento. E aqui nós temos algumas características que vocês, acompanhando o material em casa, lendo, vocês verão. Por exemplo, aumenta a convicção da nossa filiação com o Pai Celestial. Tem que aumentar a nossa convicção. Que avivamento é esse que não traz nenhuma mudança de vida? Que avivamento é esse que não transforma a pessoa nunca? Quer dizer, está precisando de um verdadeiro avivamento, não aconteceu ainda, mas se o crente buscar, Jesus Cristo vai batizá-lo com o Espírito Santo e vai trazer sobre ele o verdadeiro avivamento. Fatos que retardam o avivamento, olha aí, pode o avivamento ser retardado? Pode. Infelizmente pode. Talvez a pessoa não queira que ele aconteça, ou em tese diz que deseja que ele aconteça, mas não caminha na direção dele. Por exemplo, concessão ao pecado, em vezes de oposição. O crente precisa se opor ao pecado, e não se alinhar ao pecado, fazer concessão a ele. Número 2, maior preocupação com o dinheiro do que em levar as pessoas perdidas a Cristo. Que Deus tenha misericórdia, que nossas pregações, nossas ministrações nunca tenham por objetivos as finanças.
mas sim ganhar almas para o reino de Deus, trazer o pecador para aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Cultos que mais parecem shows do que pregação do Evangelho. Isso inviabiliza, retarda o verdadeiro avivamento. Pregadores receosos de falar contra as heresias, falta de intensidade e fervor na oração. Onde estão os crentes fervorosos na oração? Ausência de desejo da alma pelas coisas de Deus, orações que não custam nada, nem lágrimas. Se num culto o crente não chorar aquelas lágrimas provenientes do Espírito Santo, ele tem que voltar a orar. Jesus, me dá lágrimas, me dá lágrima na oração, Jesus, tenha misericórdia. Negligência à oração fervorosa, conformismo com a mediocridade. Alguns elementos indispensáveis para o avivamento: quebrantamento. É preciso que haja na igreja, no crente, quebrantamento. Vemos muito hoje a contenda, né? Eu estou certo, estou no meu direito. Esquece direito, quebrante seu coração, se aproxime daquele que é o nosso exemplo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se. A crente cheia de razão, estou no meu direito, esvazia, meu irmão, é hora de esvaziar, exatamente isso, fazer como o mestre fez, Jesus Cristo fez, esvaziou. E tendo se esvaziado, se achando na forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo nele. Qual outro elemento do avivamento? Humildade. Humildade. Segundo Crônicas diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é porque tem alguém que chama pelo nome dele, mas que não se humilhou ainda. Com toda a sua vaidade, com todo o seu egoísmo, com toda a sua grandeza, com toda a sua soberba, esquece, meu irmão, não haverá avivamento na sua vida não, mas na hora que você se humilhar, se quebrantar, o avivamento começa. Terceiro elemento, confissão de pecados. Há crente que acha que ele nunca erra, que ele nunca peca. Nós pecamos todos os dias, querido. E aquele que diz que não tem pecado, comete mais um, se faz pecador. A melhor coisa que tem é nos humilharmos, dizer: Senhor, perdoa-me. Lembra da oração do publicano? Lembra da oração daquele homem? Que oração mais linda que ele fez em poucas palavras. Ele pediu o que? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Lembra aquele homem que estava na cruz com Jesus? Lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Que maravilha, sem cerimônia, sem nada, despida de qualquer vaidade. Essa oração pentecostal, essa oração cristã, com a confissão de pecados, Jesus perdoa na hora. Mas naquele orgulhoso que acha que não tem pecado, que estou certo, estou no meu direito, estou na minha razão, volta com o seu pecado, como voltou aquele fariseu. Confissão de pecados. É hora de nós, a cada dia, nos chegar ao Senhor, pedindo por misericórdia, nos perdoa. Amém, Jesus é bom. Quarto elemento do avivamento, arrependimento. É preciso que junto com tudo isso, nos venha o arrependimento. É preciso que nos arrependamos, confessamos, busquemos ao Senhor, e aí então o Senhor nos perdoa e nos ajuda. Fé. Tudo isso temos que fazer com muita fé no Senhor, e Ele nos abençoará de modo muito especial. A aceitação da vontade de Deus. Há pessoas que desejam torcer a vontade de Deus, querem que Deus faça a vontade delas. Não é assim. Ele é Senhor, Ele é soberano, nós somos servos, nós quem temos que fazer a vontade dEle, Ele é Senhor. O próprio Cristo orou assim: seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, que essa seja a minha, a sua e a nossa oração.
e que a nossa oração seja feita segundo a vontade de Deus. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, aí Ele vos conceda, quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Queridos, a Bíblia está recheada de orações de avivamento, perfeitamente isso, pessoas buscando, querendo avivamento, e essas orações, na maioria das vezes, elas são desprovidas de qualquer formalidades, desprovidas de grandes retóricas, mas elas vêm na forma de clamor, na forma de devoção, na forma de adoração, e o coração de Deus não suporta o clamor de um crente, não suporta ver um crente clamar. Estou dizendo clamar, não é aquela oraçãozinha desenhada não, ensaiada, desenhada, não, é aquele clamor, o clamor é espontâneo, anote isso, o clamor é espontâneo, nada ensaiado, nada desenhado, é aquela coisa que vem da alma, e então ele clama, ele lança diante do Senhor, e esta oração, o Senhor vê, o Senhor ouve, e o Senhor responde para a glória do nome dEle. Aí no seu material, no seu livro, página 128 até a de número 130, você vai encontrar uma relação de pessoas que fizeram algumas orações abençoadas, tranquilas, desprovidas de formalidades, e que foram respondidas, foram aceitas por Deus e respondidas. Isso eu me refiro a orações espontâneas, a orações que agradam a Deus, que tocam o coração de Deus. Eu preciso falar aos irmãos também sobre o papel da liderança para que aconteça o verdadeiro avivamento. É muito importante quando a liderança tome a direção para levar a igreja a buscar o verdadeiro avivamento. É preciso que o líder, que os líderes, que o professor da lição, da escola, ele se direcione, e no exemplo dele, ele direcione seus alunos a querer seguir o exemplo dele, como dizia o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu de Cristo, que nós líderes estejamos imitando Cristo, e que os nossos discípulos, nossos alunos, vejam Cristo em nós, e queiram também seguir estas mesmas pegadas. A liderança exerce um papel muito forte, na formação de um discípulo verdadeiramente avivado e verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Eu tenho que destacar o papel da CGADB, o papel da Casa Publicadora e o papel da Semadeiron, investindo em avivamento, em lições bíblicas tratando sobre dons espirituais, sobre batismo no Espírito Santo, sobre curas divinas, sobre bênçãos de Deus. Semadeiron, esse curso de obra pentecostal, trazendo para todos nós, para nos incentivar a ir para a prática, para a oração, para o jejum, buscar ao Senhor, e Deus nunca desamparou aquele servo que clama, que ora, que busca, que jejua, que clama por avivamento. Com certeza Deus irá avivá-lo de modo muito especial. Ainda nessa primeira lição, nós falamos sobre principais avivamentos na Bíblia. Por exemplo, nos dias de Josias, houve um grande avivamento. Sabe o que aconteceu naquela época? Até o livro da lei havia sido perdido. Que Deus tenha misericórdia. Nós temos em mãos o livro da lei. O livro da lei é a Bíblia Sagrada. Em muitos lares, em muitos ministérios, o livro da lei já está perdido. Usam tantas outras coisas, menos o livro da lei, menos a Bíblia Sagrada. Ela precisa ser reencontrada em muitos que ministram, em muitos que pregam, em muitas denominações.
este livro precisa ser reencontrado. E no dia que esse livro for reencontrado, for lido, como aconteceu nos dias de Josias, o reavivamento aflora. A leitura deste livro traz avivamento, traz reavivamento, traz ressurreição espiritual. Como foi nos dias de Esdras. Esdras convocou o povo para a leitura deste livro da Bíblia. E quando o povo leu este livro, a resposta de Deus foi com avivamento. Oh, que coisa maravilhosa! Deus responde quando o crente lê esse livro. Ele responde com avivamento, ele responde com despertamento. Isto é maravilhoso, e eu lhe conclamo: leia a Bíblia Sagrada, a tenha como seu manual de cada momento, manual do ministério, manual da família, manual do culto, manual de devoção. Tenha esse livro como seu manual de devoção pessoal. A Bíblia é este livro, e Jesus, irmãos, ele, quando vê o crente lendo este livro, ele envia o Espírito Santo para aclarar essa leitura no coração desse crente. E fazendo essa leitura, o crente é cheio do Espírito Santo, ele é abençoado por Deus, ele vai para a oração, vai para o jejum, ele vai para essa busca incessante, e o Senhor Jesus abençoa a vida dele. O que é preciso, pastor? Disposição de abrir mão de nossas tradições, controles, e se entregar inteiramente ao Espírito Santo. Que maravilha! Coragem para arrependermos de nossos pecados e confessar isso a Deus. Coragem de dar liberdade ao povo para que tenha experiências novas e espontâneas dadas pelo Espírito Santo. Ânimo para clamar, para arrepender, para jejuar, para orar, para fazer suas súplicas e as suas intercessões ao Senhor. Envolvimento com Jesus Cristo, meu Deus, aceitação da cruz de Cristo, que para alguns ela era vergonha, mas para os crentes ela é o poder de Deus. Fervor para testemunhar a ressurreição de Cristo, iniciativa para proclamar que Cristo ascendeu aos céus, mas que Ele voltará para nos levar. Envolvimento de comunhão, de fraternidade, de unidade entre os irmãos. União em oração e súplicas, anseio pela manifestação do Espírito Santo, pelo batismo, pelas curas divinas, pelos dons espirituais, pela frutificação do Espírito. Participação no avivamento, quando ele chegar, que os crentes consigam detectar: chegou o avivamento e é hora de participar desse avivamento, que esse maravilhoso milagre aconteça em nossa vida. Jesus é bom, muito bom, maravilhoso. Veja aqui, milagres como consequência do avivamento. Milagre é algo maravilhoso, extraordinário e sobrenatural. É um acontecimento proveniente de Deus, que naquele momento, de nenhum outro ser poderia advir, ou de nenhuma outra fonte, de outro modo se poderia realizar. Algo que em dado momento acontece, ou aconteceu pela intervenção divina, pelo sobrenatural, e de nenhuma outra forma aquilo poderia acontecer. Isto é milagre. Então o que é isso mesmo? É um feito, uma ocorrência extraordinária, diz o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Acontece de modo admirável, algo que acontece de modo admirável, espantoso, portento, prodígio, maravilha. Mas o que diz o dicionário bíblico? Milagre é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural, um evento no mundo exterior, que é trabalhado pelo poder imediato de Deus, uma obra divina e milagrosa, quando Deus não usa meios, mas o seu poder criativo. Quer dizer, Deus faz do nada algo acontecer. Mas Deus também pode usar coisas pré-existentes para fazer um milagre. Mas, quer dizer, Deus é poderoso para do nada fazer aquilo que Ele muito bem pretende fazer. Nós podemos conhecer pela Bíblia Sagrada
e de modo sistemático 4 momentos que os milagres aconteceram na Bíblia. Quando, pastor? Nos dias de Moisés e Josué. Você pode perceber que naquela ocasião, só algo portentoso, como um milagre, poderia fazer os filhos de Israel crer que Deus estava com Moisés. E eles creram. Poderia fazer o faraó deixar que eles fossem para a sua terra, e faraó deixou, com essas manifestações extraordinárias, que nenhum de outro modo poderia fazer. Nos dias de Elias e Eliseu, quando a nação de Israel tinha se enveredado pelo caminho do erro, da idolatria, e ali então Deus operou através deles, e de um modo milagroso, e então a nação viu que Deus era com Elias, que Deus era com Eliseu, e o povo tornou-se ao Senhor. Maravilha. Nos dias de Daniel, alguns milagres interessantes aconteceram em Daniel. Por exemplo, jogado na cova dos leões. Os leões não teve poder nenhum sobre a vida dele. Que isso é coisa maravilhosa, só os céus pode fazer. Quando aqueles 3 moços foram jogados na fornalha de fogo, o fogo não teve poder sobre eles. Isso é milagre, irmãos. É coisa extraordinária, que foge ao alcance do natural. Nos dias de Jesus, que coisa maravilhosa. Nos dias de Jesus, coisas espantosas. Pessoas foram curadas, surdos ouviram, cegos enxergaram, e inclusive cegos de nascença. Exatamente isso. Cegos de nascença enxergaram. Sinal que nenhum outro havia feito. Jesus fez ali. Glória a Deus, isto é milagre, isto é milagre. Mortos ressuscitaram, tudo para a glória do Senhor. E isso, esses milagres de Jesus, já no Novo Testamento, são os milagres que acompanharam a igreja primitiva, são os milagres que no decorrer dos séculos acompanharam os crentes pentecostais, e até hoje se realizam no meio da igreja. Louvado seja Deus. Se fosse aberto aqui o espaço para que os nossos alunos pudessem testificar os milagres que eles já viram o Senhor operar, ou que o Senhor já operou na vida deles, com certeza, eis aí a prática da obra pentecostal. Nossos escritos não comportariam a quantidade dos milagres que nossos alunos já experimentaram de Deus, através do Espírito Santo, em suas próprias vidas. Bem, queridos, verdades sobre milagres. Por que eu trago aqui nesta matéria verdades sobre milagres? Porque há muitas pessoas, como na segunda onda do pentecostalismo neoclássico, se iam mais ao evangelho em razão dos milagres, iam mais à procura do milagre do que do Cristo do milagre, do autor do milagre. E é o processo inverso. Nós precisamos ir a Cristo. Milagre é consequência. Milagre é mera consequência. Então o milagre, ele não salva, mas Jesus Cristo salva e faz milagre em nós e através de nós. Então milagres são maravilhas, são obras maravilhosas, são sinais, são prodígios de maravilhas. Eles são insuficientes para produzir conversão. Ninguém se converte, porque o milagre não tem poder de conversão. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, quando a pessoa vê o milagre acontecendo, ele acredita aquele pregador, ele acredita aquela mensagem e viabiliza, ele abre um caminho para a fé, estimula a fé. E então, irmãos, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador. E em aceitando Jesus, ela é curada no espírito, curada na alma e também curada no corpo. O milagre acontece em 3 dimensões:
seguindo a tricotomia humana. Ele acontece no espírito, na alma e no corpo. Milagres devem ser producentes, quer dizer, eles precisam produzir fé, produzir obediência, produzir temor. Se isso não ocorrer, o milagre foi quase em vão. Viu muitos milagres, aconteceu muitas coisas, mas a pessoa não mudou de vida. Então é preciso que quando se manifeste um milagre, que a pessoa quebrante seu coração, abra espaço para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, que a leve a reconhecer o seu pecado e reconhecer o Deus que perdoa os pecados e aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Os milagres devem ser relembrados, ser contados. É preciso que os crentes testemunhem, contem os milagres que Deus fez na vida dele. E isso servirá para a conversão e para a salvação de muitos, para levar alguém a Cristo que salva e que perdoa. Lembra o Salmo 103? Nós não podemos deixar de contar os milagres que Jesus fez por nós. Pastor, e o despertamento espiritual? Então, Paulo fala sobre despertamento espiritual, utilizando um texto muito empregado por nós no culto da ceia do Senhor, numa leitura de um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que enfatiza que há muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Aqui ele cita 3, mas são 4 tipos de crentes que estão nas igrejas. Ele fala de fracos, doentes e muitos que dormem. Ele não menciona os que estão sãos, os que estão bons, espiritualmente falando. Então, com essa categoria, integra o 4º tipo de crentes que aparece aqui nesse texto. Mas fracos, doentes e muitos que dormem, são pessoas que já foram avivadas, ou seja, que já aceitaram Jesus como Salvador, que já nasceram de novo, mas que por qualquer deslize, esfriou na fé. Agora, ela precisa de quê? De despertamento espiritual. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Ele quer, de fato, nos avivar espiritualmente. E o despertamento espiritual, ou o avivamento espiritual, nos remete ao cenáculo. E o cenáculo é lindo. Pensa num lugar lindo. Porém, é um lugar alto. Lá o cenáculo ficava no primeiro andar daquele prédio. Precisava de um esforço, demandava um certo esforço para chegar lá. Quer dizer, despertamento espiritual também demanda um esforço, demanda um clamor por avivamento, demanda um desejo. Cenáculo é lugar de espera. Olha aí, cenáculo é lugar de espera, é lugar de enchimento de poder. Crentes que estão dispostos a esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, quantos dias o Senhor queira, espere, aguarde, tudo que Jesus prometeu, se você ficar no cenáculo, você verá cumprido. Se sair do cenáculo, você pode perder a sua bênção. Cenáculo é lugar de busca, cenáculo é lugar de alegria, de glória. Cenáculo nos aproxima do altar, da presença de Deus. Cenáculo é lugar de ajuntamento. Cenáculo é lugar de poder, de manifestações poderosas e sobrenaturais do Espírito Santo. Altar é lugar de humildade, de quebrantamento. Cenáculo é lugar de dons. Altar é lugar de fruto. No cenáculo, vê o Cristo poderoso empoderando os crentes. No altar, o pecador se vê perdido, insignificante, e é levado a se arrepender e crer no Jesus que perdoa. Cenáculo capacita o salvo para o trabalho. O altar prepara o crente para a salvação. Eis aí algumas terminologias que distinguem altar de cenáculo. Ajustes para se chegar ao cenáculo, alguns ajustes. Primeiro, disposição de melhorias na inologia. Já falei na segunda aula sobre isso. Precisamos melhorar nossa inologia. O inário que nós usamos, a harpa cristã, ele tem uma inologia sacra. Isto,
divulgue esse hinário, cante esses hinos. E os demais hinos, pastor? Vigia, ore a Deus, compare com a Bíblia, e se você perceber que tem algo em alguma coisa que é cantada como hino, que não é hino, então não é conveniente continuar cantando. Compare com a Bíblia. Disposição de ajustamento nas pregações. Há pregações só para massagear o nosso ego, ou o ego de alguém. O verdadeiro pregador, comprometido com o avivamento espiritual, que saiu do cenáculo, seguiu para o altar, ele tem compromisso com as verdades dos céus, com o evangelho que salva, que purifica, que liberta, que transforma, o evangelho que encaminha o pecador aos céus. Disposição de mudança nas suas condutas, exatamente isso, especialmente daqueles que labutam no evangelho. Substituição dos entretenimentos litúrgicos por quebrantamento e aceitação da vontade de Deus. Quantos cultos já se transformaram em festinhas, piqueniques? Culto não é show, culto não é festinha nem piquenique, culto é um momento de adoração. Olha para cá, olha para a tela, o culto ele acontece na vertical, o culto acontece na vertical, o único endereço do culto é Deus, é para os céus, o culto aponta para cima, não é na horizontal para agradar ninguém, mas é para agradar a Deus. O culto é a pessoa e Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu termino por aqui a terceira aula, e já nos preparando para daqui a pouco vos trazer a quarta e última aula de nossa matéria. Espero que estamos contribuindo para o seu crescimento espiritual. Espero também que, se eventualmente dúvidas lhe vieram, claro, eu não consigo aqui em 4 aulas falar todo esse conteúdo, detalhe por detalhe, mas espero que em lendo o livro, se eventualmente restar alguma dificuldade de interpretação ou alguma dúvida, nos procure, continuaremos à vossa inteira disposição, pois somos servo de Deus e conservo de todos vós. Muito obrigado, Deus abençoe.